questão dos fundamentos de marketing. Análise SWOT, ok. 4 P's, ok. E agora nós vamos conversar sobre relacionamento com o cliente. Relacionamento com o cliente é algo que muitos empreendedores não fazem, tá? Essa é a verdade. E aqui nós vamos quebrar esse paradigma e você vai ser um empreendedor diferenciado. Você vai ser um empreendedor, um profissional que vai identificar essa necessidade, essa oportunidade, vai trabalhar em cima disso, tá bom? Então, relacionamento com o cliente nada mais é do que a forma que você vai manter um contato, comunicação em relação com o seu cliente, tá? Desde o início do processo até o pós-venda. Tá? A gente não precisa esquecer, independente do porte do seu negócio, você não deve esquecer do pós-venda. Você vender para o cliente, tá, tranquilo. Tá? Você manter um relacionamento pós-venda, isso é muito importante. Tá? Porque o cliente que ele compra de você, ele tem um leque de oportunidades. Certo? Não sei se você já conseguiu, já visualizou isso um dia dentro do seu negócio. Ele pode comprar mais de você, ele pode indicar amigos para comprar o seu produto, para comprar o seu serviço. Ele pode ser um cliente fidelizado, tá? Então, esse cliente, ele compra mais de você. O que é que isso significa? Que você está vendendo para um cliente que você teve custo zero em relação à divulgação, em relação ao contato, porque é um cliente que já comprou de você, já conhece a sua marca, e ele somente voltou a comprar com você. Então, você não investiu nada naquilo, tá bom? Então, seu lucro, naturalmente, ele aumenta. Indicação de amigos. Você pode criar políticas de fidelização, certo? Você cria políticas de fidelização, tá? Para que os seus clientes, ele indique mais clientes, volte a comprar mais com você. Eu tenho, assim, uma coisa que se propagou bastante, foi aqueles cartãozinhos, né? Você compra um bolo, você compra um salgado, você ganha aquele cartão fidelidade, onde comprando, na compra de 9, o 10º é de graça, né? Então comprando 10, o 11º é de graça, alguma coisa assim, tá? Então isso é um exemplo bem simples de política de fidelização. Então você pode fazer isso, por exemplo, o cliente que indica um amigo, esse cliente, por exemplo, escolas, faculdades fazem muito isso, né? Você indica um amigo, ele fez as matrículas, você ganha uma mensalidade, você ganha R$100, você ganha R$50. Tá? Depende da estrutura da empresa, depende do porte da empresa, porque como ela vai suportar entregar algo em troca de outra coisa. Tá? E o processo de fidelização em si, aquele cliente que é fiel, tá? Aquele cliente que chega e defende a sua empresa. Ele defende a sua empresa em relação ao mercado, dentro do mercado. Quer dizer, não, eu comprei um bolo ali, não era muito bom não. Olha, eu compro um bolo ali, eu já compro lá há muitos anos, sempre é o mesmo sabor. Então, assim, quando o cliente ele é tratado bem, você possui uma qualidade no seu produto ou no seu serviço, pode ter certeza que naturalmente o cliente ele vai te indicar. Você não precisa fazer nada. Ele só vai te indicar porque ele está muito satisfeito, ele quer que outras pessoas dentro do convívio dele possam vivenciar aquilo que ele vivenciou, tá? E outro ponto aqui é a estratégia, tá? A estratégia nada mais é do que a forma que o seu negócio vai se posicionar dentro do mercado, certo? Então você empreendedor, você empresário, você profissional, a gente tem que entender que as estratégias elas são muito importantes. A estratégia nada mais é do que você se posicionar de uma forma inteligente, certo? Estratégia. Se posicionar de uma forma inteligente, certo? Podemos classificar também como tomar decisões pautadas nos dados. Por quê, professor? Porque, por exemplo, você está dentro do seu negócio, né? Você, poxa, queria conquistar novos clientes, o que é que eu faço? Ou seja, aqui entra a estratégia, porque você vai bolar caminhos, bolar meios para aumentar o seu, para trazer novos clientes para o seu negócio. Ou seja, você tem que se posicionar de uma forma diferente, tomar decisões em cima dos dados,
Tá? Deixa eu te dar um exemplo. Tá? Eu já trabalhei, antes de iniciar minha carreira de professor, né, no qual eu me encontrei, eu trabalhei como supervisor comercial. Tá? Então, dentro quando eu aceitei esse desafio, era uma organização que ela só tinha 4 vendedores, era muito desorganizada, e eu entrei com o papel de organizar e criar o setor comercial dessa organização, criar uma equipe de sucesso, uma equipe com resultados positivos. E sempre dentro do meu processo de tomada de decisão, era pautado nas estratégias. Tá? Estratégias, métodos e objetivos que deveriam ser traçados, deveriam ser alcançados. Tá? Então, por exemplo, eu quero alcançar novos clientes em 30 dias, tá? Então, qual vai ser o caminho que eu vou seguir, qual vai ser a estratégia que eu vou utilizar para que em 30 dias eu possa obter o resultado no qual eu estou esperando, no qual eu objetivei, tá? Então, a estratégia é isso, é um caminho inteligente, planejado, no qual você vai seguir aquilo com o uso das ferramentas, do que foi proposto, para você chegar no final do caminho e alcançar o resultado positivo, tá? Então, por exemplo, a estratégia de aumentar o número de 30 novos clientes em 30 dias, né? Algumas estratégias podem ser as seguintes. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Algumas estratégias para captar novos clientes e captar, tem que ser mais específico, certo? Para captar 30 novos clientes em 30 dias. Um cliente por dia. Né? Então, o que é que eu posso propor aqui? Posso fazer parceria com 2 influencers. Fazer uma campanha de uma semana no Facebook e Instagram, né? Carro de publicidade na cidade. Pronto. Essas são algumas estratégias que você pode utilizar. Tá? Essa carro de publicidade entra dentro do marketing tradicional, fazer campanha no Facebook e influências no marketing digital, certo? Então a gente precisa entender que se o seu negócio não está vendendo, não é porque o seu produto não é bom, pode acontecer, certo? Mas não se desanime, pode ser que as suas estratégias, as estratégias que você está utilizando, não são as melhores estratégias que vai te levar ao caminho, ao alcance dos resultados esperados. Tá? Eu já vi muitos empreendedores pararem uma semana, com um mês, não dá certo. Não é que não deu certo, você começou errado. Por exemplo, os 4Ps. Nos 4Ps a gente viu que ele abre um leque muito grande de visão de negócio. Já as estratégias do mesmo jeito. São estratégias que você vai utilizar para alcançar novos clientes. Tá? Não começa um negócio, então se você vai seguir por uma carreira para treinar empreendedores, para com esse negócio de achar que é só abrir a porta da loja e esperar o cliente entrar. É necessário realizar ações, ser objetivo para que o cliente possa entrar na sua loja e a partir de então você realizar todo o processo de relacionamento, de comunicação, de colocar as estratégias em ação para que os resultados eles possam acontecer, tá bom? Próxima aula aqui a gente vai conversar sobre um plano estratégico de marketing, tá bom? Então a gente percebeu já que aqui a gente já está na prática, né? Então um abraço e até já. Certo? Aqui nós vamos conversar sobre o planejamento estratégico de marketing, tá bom? Esse aqui é uma etapa bem importante, tá? Bem focada realmente nas estratégias a curto, médio e longo prazo, tá bom? Então assim, deixa eu pegar aqui. Vamos pegar aqui, ó. Aqui nós vamos iniciar nossa conversa com os motivos para realizar um planejamento de marketing, tá bom? Eu tinha esquecido que do início da aula, não lembrava. Você realizar um planejamento estratégico de marketing, isso significa que você vai documentar
que você vai criar um plano lógico para as estratégias de marketing que serão realizadas, certo? Então, qual é a diferença geral na criação ou não do plano estratégico? Quando você tem um plano estratégico bem definido, isso significa que você tem, derrubando aqui, que você tem em mãos, tá, os dados, as ferramentas, uma ordem cronológica do que precisa ser realizado para o alcance dos objetivos. Então você concorda comigo que quando não existe um planejamento estratégico, você fica perdido, né? Então vamos imaginar dois aspectos. Primeiro, um empreendedor que não realiza um plano estratégico, ele diz, vamos aumentar o número de clientes, vamos realizar uma estratégia de tráfego pago, tráfego direto. Ele não vai mensurar, ele não vai acompanhar, ele não tem um planejamento de como fazer isso, qual é a melhor ferramenta, qual é o seu público, então ele vai ficar totalmente perdido. Ele não vai saber se está dando certo, se aquela realmente é a estratégia certa, se é o momento certo, se está investindo o valor certo, tá? Então essa é a diferença de criar um planejamento estratégico, tá bom? Então a partir de hoje, dentro do seu negócio, trabalha sempre em cima de um plano, tá? Em cima de um planejamento, porque através do planejamento você vai ter todo o controle do que precisa ser feito. Um exemplo bem prático, tá? É o, deixa eu tirar daqui, é o 5W2H. O 5W2H é uma ferramenta, certo? De plano de ação, no qual você consegue fazer esse tipo de estratégia, certo? 5W2... Aí eu aumento, né, professor? Por favor, pronto. 5W2H, certo? Através dessa ferramenta, você faz uma documentação do seguinte: o que vai ser feito? Quando será feito? Quem irá fazer? Como será feito? Quanto vai custar? Quando? Tá? Certo? Então, o que, como, quem, quando, quanto, tá? Então essas são as perguntas que... Por quê? Faltou o porquê, certo? Que é a justificativa. Então, através do 5W2H, ou plano de ação, certo? Você responde essas perguntas, certo? Por exemplo, o que vai ser feito? Quando será feito? Ou seja, o período que isso vai ser realizado? Quem é o responsável? Como isso será feito? Quanto isso vai custar? Quando será feito? Período. E por que será feito? Então, com isso, você tem todo uma documentação, fica tudo bem claro para que você possa apresentar, certo? Os motivos e como vai ser realizado esse plano de ação. Então, isso para a diretoria, isso para os profissionais, fica tudo bem claro do que precisa ser feito, tá bom? Então, fica até mais fácil você apresentar isso, tá bom? De você ter o controle, por exemplo, certo? Então, esses são os principais motivos para você realizar o plano de marketing estratégico, tá bom? Na próxima aula a gente conversa mais sobre o assunto, desmembrando todos esses assuntos complementares, tá bom? Até já.